Pedro. Ele diz: tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Certo? Então ele está falando aqui que as cartas de Paulo são consideradas como as demais escrituras. Ele já está entendendo que as cartas de Paulo também são palavras de Deus. Beleza, é a segunda pergunta. Portanto, é importante a gente entender o papel que ser um apóstolo exerce aqui. Os escritos cuja autoria é confirmadamente apostólica sempre foram considerados canônicos pela Igreja de Jesus. Por que isso aqui é importante? Vamos pensar o seguinte: os apóstolos são aqueles que conviveram com Jesus ou receberam diretamente uma missão dele. Paulo não necessariamente conviveu ali, mas teve uma revelação, como ele mesmo falou, de Jesus Cristo, e a partir daí ele recebe também uma missão de pregar o Evangelho. Os outros apóstolos que a gente conhece, todos eles conviveram com Jesus Cristo. Então, eles receberam a missão de estar construindo a igreja de Jesus aqui na terra. A missão que recebem lá no final dos Evangelhos. Isso significa que os escritos que eles têm, eles já incluiriam boa parte do nosso Novo Testamento. A gente tem as 13 cartas de Paulo, a gente tem os Evangelhos de Mateus e João, a gente tem as 2 epístolas de Pedro, as 3 epístolas de João e o livro do Apocalipse, total de 21 livros já do nosso 27, que foram claramente escritos por apóstolos. Então a gente não tem nem o que falar sobre isso. Há um problema porque hoje a gente tem algumas pessoas que querem se dizer apóstolos. E além disso, essas pessoas muitas vezes têm essa coisa de querer usar a palavra de Deus como bem apraz, né? Só que é importante também que a gente entenda quem que é apóstolo de verdade. Se eu chegar aqui na rua e disser que eu sou apóstolo Giovanni, alguma coisa assim, por favor, não me levem a sério, porque isso não é verdade. Nem se qualquer pessoa que chegar e disser que é apóstolo, isso vai fazer algum sentido. Os apóstolos estiveram lá no tempo deles, construindo a igreja de Jesus. Hoje em dia nós somos irmãos aqui, nós temos nossos pastores, que são muito queridos, são nossas autoridades, mas também são pessoas como a gente. Nenhum escrito meu, do pastor Norton ou do pastor fulano de tal, pode ser considerado hoje palavra de Deus, porque muitos de nós somos apóstolos também, ok? Quando a gente vai lá para frente, e os livros que não são de apóstolos? A gente tem alguns aqui do Novo Testamento que completam os nossos 27. Marcos, Lucas, Atos, que foi escrito por Lucas, Hebreus, que foi escrito por... Isso mesmo. Tiago e Judas não foram escritos por apóstolos diretamente. Mas esses livros eles são descartáveis por causa disso? Não, né? Aí a gente volta para o nosso 1 mais 1 igual a 2 aqui. A gente tem a questão da confiabilidade das fontes, proximidade com os apóstolos. Mesmo que nossos queridos aqui, Marcos, Lucas, autor de Hebreus, Tiago e Judas, eles não fossem apóstolos diretamente, eles eram pessoas com proximidade direta com os apóstolos, e eles também obedecem aos outros critérios. A gente tem Lucas, o médico, né? Ele andou diretamente com o apóstolo Paulo, provavelmente andou diretamente com muitas outras figuras importantes do Novo Testamento. Ele é muito preciso em seus relatos em relação à história. Ele fala quem era governador da Síria, né? Ele fala qual era o império que estava dominando, onde era a região. O cara era pacote completo aí para quem gosta dessa parte mais histórica.